tentei montar outras coisas, tentei vender quadrinho, tentei montar confecção. E aí o software foi dando certo, foi caminhando e eu precisei abrir empresa e no começo foi muito bom. No começo assim, a empresa cresceu rápido, né? E foi uma experiência bem bacana. Montei um escritório lá em Maringá. Só que daí veio o meu primeiro fracasso profissional. O projeto, eu tinha um software, né, que era o que eu tocava nos meus clientes, né, que era o que pagava as contas, e a gente resolveu fazer um outro software. E esse software, eu por conta de alguns contratos que eu tinha com o cliente, eu precisei apressar o processo de desenvolvimento dele. E aí fica outra dica. Tudo tem um tempo certo para maturar, né? Verdade. O resultado de eu apressar o processo foi que eu perdi todos os clientes que eu coloquei o sistema. Perdi todos. O que que aconteceu? O sistema não funcionou. Não virou. Não virou. Perdi todos. Meu Perdi todos, Deus. todos, todos. O Em dinheiro que quanto eu tinha tempo? em 6 meses, um ano. Não perdi toda a minha carteira de cliente, tá? Eu perdi os principais que Aham. bancava a estrutura que eu tinha, assim. Já era. E, cara, como foi uma época difícil. Sabe por quê? Eu não tinha, até então, provado. Eu tô falando assim, minha experiência, eu acho que ela não foi tão difícil quanto a que você passou, tá? Imagino. Porque, querendo ou não, eu minha empresa não parou de existir. Eu tinha faturamento, só que aquele projeto fracassou, tá? Uhum. Projetos fracassam. Sim. Hoje, eu entendo, mas naquela época eu sofri demais. Mas sofri mesmo. Porque eu nunca tinha passado por um fracasso profissional. Na minha cabeça, eu era a prova de fracasso. Entendi. Parece bobo, né? Ah, mas você acha bom? Não, eu não tinha passado não tinha acontecido nenhum fracasso desse tamanho. Então foi muito difícil. E logo depois eu, né, perdi bastante faturamento, né? Tive que reduzir o tamanho da empresa. Logo depois eu veio a separação com a minha ex-esposa. Então foi tudo as coisas emendadas, né? Foi mais um período difícil. Nessa época, a minha ex-esposa, ela resolveu vir para Cianorte e os meninos, eles eram crianças, né? E eu falei, caramba, minha empresa está pequena, né? Assim, reduziu o tamanho, reduziu a equipe, mas eu tinha uma equipe muito boa. Mas eu comecei a pesar na ponta assim, na balança, o que era mais importante. Eu manter minha empresa do jeito que estava ou ficar próximo dos meus filhos, tá? Não sei, assim, se todo mundo, assim, foi outra decisão muito corajosa que eu tomei, que eu fechei a empresa, Maringá, e mudei para Cianorte, comecei do zero, em 2010. 2010. 2010, comecei do zero. E eu comi por 4 anos o pão que o diabo amassou. Literalmente. Para quem tá assistindo a gente, né? Vamos. Tem essa também, senão você vai As falar que coisas, elas não, é a diferente. vida não é justa, tá? É Então, sim. não, não é. A vida não é justa. Por quê? Não. A vida ela não é justa e não tem problema nenhum ela Em não não ser ser. justa, tá? O problema é a gente achar que a justiça sempre vai Prevalecer, alguma coisa assim? trabalhar, não, não, prevalecer sim, mas eu falo trabalhar a nosso favor, nem sempre isso acontece. Tá. Foi justo eu perder um filho? Não, Entendi o que mas você quis dizer. acontece, tá? Não tô eu acredito na justiça? Claro que eu acredito. Mas a vida em si, ela não é justa. Por quê? Porque a gente vai passar coisas que você vai falar assim, pô, não foi justo isso acontecer comigo. E é assim. Entendi. E simplesmente as coisas são desse jeito. Tem problema? Não. Tem problema você entrar em crise? Não. O problema é a gente não sair da crise. Tava com uma situação me incomodando bastante. Eu não me lembro o que era, mas eu tinha uma situação que tava me incomodando bastante. E a gente, assim, eu falei agora há pouco pra vocês a questão da gente se perceber, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu peguei
pus no papel aquilo que estava me incomodando. Peguei e coloquei no papel os meus problemas, que naquele momento estavam me incomodando. E os meus problemas naquele momento, eles se resumiram a 3, 4 linhas de uma folha de papel. E na hora que eu acabei de escrever, ó, tô incomodado com tal situação, tal situação. E na hora que eu visualizei, né, aquela folha de caderno com aquelas 3, 4 linhas preenchidas, eu pude entender o tamanho do meu problema. E eu falei, cara, não é possível, eu tô incomodado por conta de 3, 4 linhas. É muito pequeno. Então, a gente se perceber é você perceber esse contexto que a gente está inserido, né? E voltando lá para... Por que eu comi o pão que o diabo amassou? Porque ter vindo para Cianorte foi desafiador no quesito de trabalho. Tá? Foi o maior desafio da minha vida, foi construir minha empresa aqui. Eu não conseguia. Por conta do quê? Não conseguia gente. Não conseguia gente. Contratava, não dava certo. Aí eu fiquei deprimido também, porque muito estressado. E eu também não colaborei, no sentido assim de... Não estava com cabeça boa, né? Mas foi muito desafiador. E eu comi assim, foi muito difícil até 2014. E 2015 as coisas mudaram para mim. Eu fiz um... Mais ou menos nessa época, eu não lembro se foi 2016, 2014, eu fiz um programa chamado Empretec. A gente não pode falar sobre o Empretec, tá? Mas eu vou falar aqui pra você. Eu odiei fazer o Empretec. Odiei Empretec. Empretec, isso é do capeta. Odiei. Minha empresa foi a pior no Empretec. Ela foi a empresa que mais... Foi a empresa que... A última colocada foi a minha empresa. Não acredito. Odiei fazer aquele negócio. Mas ele... Imagino que vem por aí. Mas ele causou um impacto na minha vida. Porque o Empretec mostrou pra mim aquela experiência, tá? Eu odiei, assim, o resultado final. Sim. Tá? E eu odiei também algumas coisas ali que a gente não pode falar. Mas ele mudou a minha vida. Por quê? Porque eu percebi que tinha algumas questões comportamentais minhas que estavam engessadas, ou sufocada, ou guardada. E aí eu comecei a me lembrar da época que eu era mais jovem, porque aquela fase de eu fracassar, eu demorei um tempo, tá? Pra processar todas essas coisas. Um tempo que hoje eu vejo que ele foi grande, né? Mas passei por um fracasso profissional, separação, mudança para Cianorte. Não dava certo com a equipe. Em 4 anos eu coloquei 3 vezes mais pessoa do que todo o tempo que eu fiquei em Maringá. Não dava certo. A empresa não andava. E isso foi muito difícil para mim. Mas muito difícil. Mas olha, foi desafiador demais da conta. E por conta desses desafios, eu acabei, de certa forma, parando de retomar posições que eu tinha. De ter um negócio bem sucedido, de fazer diferença na vida das pessoas. Que esse é o meu, eu entendo que esse é o meu propósito, tá? Tudo que eu faço, eu escrevo, eu tenho no meu caderno ali as coisas que eu quero para mim. E uma delas que é fazer diferença na vida das pessoas. Tem outras coisas também, tá? Então, uma das coisas que eu coloco para mim ali, que todo dia eu quero fazer algo que faça diferença na vida de alguém. Hoje eu sei que eu me percebo e eu sei que algumas coisas que eu faço, elas de certa forma ajudam, né? De repente o que a gente está falando aqui, pode ser que uma frase que eu colocar vai ajudar alguém. Essa semana, hoje nós estamos na quarta-feira, na segunda-feira eu vi um cara falando um negócio tão simples, mas o que ele falou? Ele falou o seguinte, ó, que a mudança, ela tá naquilo que a gente deixa de fazer. A transformação, tá? As coisas mudam na tua vida não por aquilo que você faz. Ó, pra você perceber, tá? A mudança na nossa vida, ela
está muitas vezes baseado naquilo que você deixa de fazer. Por exemplo, quero emagrecer. Para emagrecer, eu preciso deixar de comer. Sim. Então, a mudança está em abdicar, em abrir mão de algumas coisas. E eu, cara, eu li aqui, né? Eu vi o cara falando aquilo, eu falei, pô, é verdade. Ele só precisou daquela frase para aquele dia, aquela frase me carregou e eu tô falando dela hoje aqui. Sim. Entendeu? Então, é, é, eu entendo que o meu propósito é fazer diferença na vida das pessoas de alguma forma. E é claro, da melhor forma possível, né? E foi muito difícil. Fiz o Empretec me mostrou que a minha questão comportamental ela precisava ser reavaliada, revista, tá? A partir daquele momento eu comecei a mudar, a me perceber e olhar para os meus comportamentos e procurar ajustar a rota naquilo que fosse necessário ajustar. E eu acho que essa mudança, eu tô aqui hoje por conta dela. Porque tudo começou a acontecer na minha vida depois disso.